Paz do Senhor. Amém? Privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Fabiana Linhares, sou casada com o pastor Tiago, mãe da Amanda e do Gabriel. Sou também pastora aqui da Juventude junto com meu marido, esse careca lindo de bigode estiloso. E também lidero o Ministério de Mulheres da Juventude. Amanhã tem Pitaco, que é o nosso encontro. E eu encorajo as meninas que ainda não participaram para participarem conosco. É um momento muito lindo, é muito gostoso. É um momento preparado para crescimento. A gente tem que se relacionar. Eu vejo muitas meninas falando assim: ah, pastora, eu não consigo me entrosar. Mas você não participa de nada além do culto. Então, é uma oportunidade para entrosar, não é mesmo? Então, amanhã eu espero vocês lá no Pitaco. Essa semana foi uma semana puxada. O Tiago passou mal, tomou um caldo de cana estragado semana passada. E não foi uma semana muito fácil, não. Mas foi uma semana que eu me dediquei muito a orar e tive um tempo maior para isso. E Deus ministrou muito ao meu coração sobre algo que eu não havia percebido assim ainda. E eu vou começar com uma historinha. Um garotinho assustado com uma tempestade, à noite, com trovões, gritou: papai, estou assustado, vem cá, corre aqui. E o pai correu à noite, sentou na cama dele e disse: filho, Deus ama você, Ele está aqui com você, Ele cuida de você. E o filho falou: pai, eu sei que Deus me ama, mas agora eu preciso de alguém com pele para me abraçar e me proteger. Como é impressionante que o amor, o cuidado, o carinho, ele possa ser demonstrado através do toque. A gente precisa entender o amor com gestos e com demonstrações, não é mesmo? Precisa ser palpável. Eu ser protegido, eu ser cuidado, eu ser amado, precisa ser algo visível, que a gente possa tocar. E as pessoas, elas podem representar o amor de Deus. Um pai, ele representa o amor de Deus para nós. E essa semana, como eu disse, eu tive um momento muito precioso com Deus e Ele colocou para mim, em alguns textos, algo que talvez você já tenha percebido, mas para mim foi algo precioso, que eu acho que eu precisava meditar sobre isso. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o 7. Gálatas 4, verso 3 ao 7. Amém? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Há umas 3 semanas atrás, um jovem aqui da Juventude, ele mandou uma mensagem para mim e para o Tiago, nos perguntando como é que ele explicava para a filha dele, para a prima dele, sobre ser filho de Deus. Pastora, como é que eu falo com elas? Quando que a gente se torna filho de Deus? Se somos todos filhos de Deus? E aquela historinha que a tia da gente conta, a avó: ah, todo mundo é filho de Deus. E ela tem uma vírgula. Todo mundo é filho de Deus, vírgula, quando aceita Cristo como Senhor e Salvador. E daí o Espírito Santo passa a habitar em nós
e somos considerados filhos de Deus, herdeiros de Deus. É o Espírito Santo que vem até nós e confirma isso em nossos corações. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação, e é ele que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Em Romanos 8,16 diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a partir do momento que aceitamos Cristo, somos adotados por Deus como filhos dele, e o nosso espírito nos diz: você é filho de Deus. Filho de Deus. Portanto, assim, antes de aceitar Jesus, Deus nos ama? Deus ama a criação, claro que ama. Tanto é que ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele enviou o seu Filho por nós, ele se fez carne por nós. Então, aceitamos Jesus, Deus te reconhece como filho, e você passa a ser herdeiro de tudo da casa do Pai. Não é verdade? Todas as bênçãos de uma vida plena, de abundância, que não é tão colorida quanto a gente imagina. A gente tem lutas também, mas ele venceu todas por nós. Amém? Mas aí nos tornamos filhos. E aí que está o problema, né? O que Deus me mostrou nesse texto foi: há uma diferença entre ser filho e ser servo. Não és mais servo, mas agora você é uma filha de Deus. E aí, no dicionário Vines, um dicionário bíblico, a definição para servo, ela vem como um adjetivo significando em escravidão. E até em algumas versões fala: não sois mais escravos, mas sois filhos. Mas a definição do Vines para filho é descendente. É aquele que tem privilégios. E uma das definições fala assim: filho é a dignidade da relação com Deus dentro do homem, que é trazida pelo Espírito Santo quando ele acredita no Senhor Jesus. Então vamos entender. Servo e filho. Na sua casa você tem servos? Seu pai, sua mãe, eles têm alguém que trabalhe para eles dentro da sua casa? Nós temos um sítio. E lá a gente tem um casal que cuida do sítio. É o Xavier e a Leni. O Xavier, ele cuida da área externa. O Xavier, ele nos ajuda em alguns afazeres. Ele cuida do cachorro. A Leni, ela cuida da parte interna, roupa de cama. Ela nos ajuda em algumas coisas também. Louça e tudo. E é um casal muito querido, eles são muito joia. E o Gabriel, toda vez que ele desaparece lá do sítio, eu já posso saber que ele está na casa da Leni tomando gelatina. Porque eles são muito queridos. Mas o Xavier, para ele subir as escadas da minha casa, ele precisa me pedir autorização. A Leni, se ela quiser entrar lá em casa, ela fala: Fabiana, posso entrar aí? Abrir a geladeira, ela: dá licença aqui que eu vou pegar um negócio aqui para te ajudar. Já com os meus filhos é diferente. Amanda e Gabriel já entram no meu quarto, já pulam na cama. Amanda entra, já abre a gaveta do criado do Tiago, porque ela sabe que tem sempre um chocolate ali. Ela pega o chocolate, deita na cama, cruza as perninhas e come. Simples assim, ela não me pede licença. O Gabriel, então, é uma figura. Eu e o Tiago, a gente às vezes está sentado na mesa conversando. Ele chega perto do Tiago, põe a mão no ombro, depois ele ajeita a perna, senta no colo. Quietinho ali, só olhando a conversa e se aconchega. O engraçado é que ele não fala absolutamente nada. Ele só quer fazer parte, porque ele sabe que pode sentar no colo do pai. Meus filhos abrem a geladeira. Meus filhos fazem o que eles querem. E na casa do meu pai eu também sou assim. Semana retrasada eu cheguei na casa do meu pai e tinha uma panela de pedra, as panelas rústicas, na despensa dele. E para quem não sabe, eu sou apaixonada com cozinha. Eu amo cozinhar, eu amo panela, utensílio de cozinha, assim, toca até aquela musiquinha. Eu amo. Aí eu vi a panela, a musiquinha tocou, eu peguei a panela, coloquei do lado da minha bolsa, falei, e deixei lá, quietinha. Meu pai passou na sala, falou: é panela? É, panela.
Então tá. E eu levei a panela para casa. Porque o papai sempre falou que tudo que é dele é meu também. Eu entro na casa do meu pai, eu já procuro um lanche. Eu ponho o pé no sofá. Mas um servo, ele não faz isso. Entende a diferença? Um filho, ele tem direitos e privilégios com os pais. Direitos e privilégios que um servo não tem. Um servo possui limites. Ele tem regras a seguir. Não é verdade? E aí esse texto de Gálatas, ele mostra que a nossa relação com Deus, ela não deve ser de servos, mas ela deve ser de filhos. Pastora, então, se eu só tenho privilégios como filho, eu só vou desfrutar, né? Não, aí, não. Você está enganado. Porque quem foi o maior servo de todos? O Filho, Jesus, que veio fazer a vontade do Pai. No episódio da Samaritana no Poço, Jesus fala com os discípulos que ele não sente mais fome porque o que alimentava ele era fazer a vontade daquele que o enviou. A diferença de um servo para um filho é que um filho serve por amor. Um servo serve por obrigação. Então, como filhos, por amor, nós servimos ao nosso Pai. E a gente tem mania de falar, fulano é um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Mas dificilmente eu vejo uma pessoa falando, eu sou um filho do Senhor, eu sou um filho de Deus. Aquele homem ali é um filho de Deus. Porque nós temos dificuldade. Porque nós queremos e precisamos enxergar Deus como um Senhor, Rei, poderoso, sentado num trono bem distante. Nós temos essa necessidade. Porque aí, ele sendo o Senhor a quem eu sirvo, ele pode me dar um bônus. Ele pode fazer para mim alguns milagres. Não é verdade? Você pode chegar e conversar com ele algumas coisas superficiais, um papo de segunda-feira, sobre o que você fez no fim de semana, se você escorregou, se você não escorregou, se você foi à igreja ou se você não foi. Você pode pedir alguma coisa para ele. Como ele é Senhor, você pode pedir para ele um aumento. Você pode chegar com um atestado médico e falar assim, aqui, ó, tô doente. Como Senhor, você chega para ele e conta uma parte dos seus problemas, bem superficialmente. Senão ele vai entrar na sua vida. E ele é o Senhor a quem você serve. Você não conta muito da sua intimidade para que ele não seja muito próximo. E quando você erra, você conta a sua versão. Porque ele não vai ficar bravo. Porque ele é o Senhor. Você dá e ele provém. Eu faço e o Senhor faz para mim. O Senhor me dá o meu salário. Afinal, eu sou o servo e você é o Senhor. E Deus é mesmo. Senhor, Rei poderoso. Mas esse Senhor, Rei poderoso, ele é seu Pai. Pai. Mas o problema é que a gente não quer se sentir como filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Está em Lucas capítulo 15. A parábola do filho pródigo conta a história de 2 filhos, de um homem que tinha 2 filhos. Um deles pede a herança, a parte dele da herança, porque quer fazer o que bem entende, quer ir para o mundo e fazer o que quer. O pai divide, o filho pega essa herança, vai para o mundão, faz o que ele quer, gasta do jeito que ele quer. Vem uma crise, ele passa aperto, passa fome e resolve voltar para a casa do pai. Em Lucas 15, verso 18, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Teu filho. Esse filho, ele sabia que podia voltar para a casa do pai? Porque ele sabia
que ele tinha privilégios na casa do pai. Ele fala que mesmo que o pai dele o contrate como um trabalhador, ele vai ter uma dignidade. Mas ele sabe que pode voltar para a casa do pai. Porque ele é filho. E ele volta. E o pai o recebe com festa, com anel. Vocês conhecem a história. O pai o recebe com um amor de pai. Mas o que me chamou a atenção para essa parábola não foi o filho pródigo. Foi o irmão dele. Porque o irmão dele, quando ele vê aquele movimento todo de festa, ele fala, o que está acontecendo aí? O que está rolando? E um dos servos fala assim, seu irmão chegou. E seu pai está recebendo ele com festa. Ele mandou matar o novilho cevado. Ele ficou indignado. Não é possível que o meu pai fez isso. E está irado, e o pai chega lá. E vai conversar com ele para tentar acalmá-lo. E olha como é que esse filho responde no verso 29. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar aquele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. O filho indignado, ele não se comporta como um filho. Ele se comporta como um servo. Há muito tempo eu te sirvo, pai. E o que você me dá em troca? Você já me fez uma festa? Você já matou o novilho cevado? Eu te sirvo, eu te obedeço. E o que eu ganho em troca? Uma frase muito semelhante ao que muitas pessoas fazem dentro da igreja. Deus, eu venho aqui nos cultos, eu te sirvo. Eu vou nas vigílias, eu oro todos os dias. E o que eu ganho em troca? É uma troca, Deus. É uma troca. Mas o pai fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Se você quer uma festa, a gente faz uma festa. Se você quer um novilho, a gente mata o novilho. Faz um churrasco. Mas tudo que eu tenho é teu. Você não precisa pedir, você pode pegar, porque é teu. Mas a dificuldade que nós temos de nos enxergar como filhos, talvez venha de um relacionamento com os nossos próprios pais. Talvez venha do relacionamento com seu pai. Porque como falar para um rapaz que vê o pai batendo na mãe que Deus é protetor? Deus é um pai protetor. Como dizer para uma garota que é abusada pelo próprio pai que o pai é amor, que o pai a protege, que o pai é Deus? Como dizer a uma criança que toda vez que vai ao pai pedir alguma ajuda, ele fala, eu não tenho tempo para você. Fica calado. Estou ocupado, estou trabalhando, estou escrevendo, você não está vendo? Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou as 3 principais frases que os homens, os pais, dizem para os filhos. Estou cansado, não temos dinheiro suficiente, fica quieto. Eu adicionaria, pergunte à sua mãe. E essa pesquisa é bem pertinente, eu acho que é ao mundo todo, não é verdade? Como dizer para um jovem que vê o pai bebendo e usando drogas, gastando todo o dinheiro do mês em jogo, às vezes vendendo uma coisa dele, uma televisão dele para gastar, como dizer para esse jovem que Deus cuida dele? E a gente não precisa nem pensar em problemas tão grandes. Como você explicar para uma pessoa que Deus a ama, que Deus é um pai amoroso, se o próprio pai nunca disse, filho, eu te amo. Vem aqui que eu vou te dar um abraço. Tem pessoas que não ganham abraço do próprio pai. Quando os pais são separados, então,
Aí que o negócio é mais feio. Porque tem pais que desaparecem. Outros não colocam comida dentro de casa, a mãe passa um aperto. E como é que você vai falar para essa pessoa que Deus é um Deus de amor, é um Deus que provém, é um Deus que cuida, é um Deus que trata? Como é que você vai dizer? Tem uma pastora muito querida, ela chama Tânia, e o testemunho dela me impactou muito. Eu assisti o testemunho dela essa semana, me impactou muito. Pastora, eu vou pegar emprestado seu testemunho. Os pais dessa pastora, ela não era pastora, né? Quando ela era pequenininha, os pais dela eram usuários de droga. E o pai era envolvido com prostituição. O pai amava prostitutas e vivia com prostitutas dentro de casa. E aos 9 anos, ela foi abusada por um traficante. E ela conta que chegou na frente dos pais e disse: eu fui abusada. O traficante fulano me abusou de mim. E ela disse que os pais nem olharam para ela, nem a examinaram, porque eles tinham medo de perder o fornecimento da droga. Isso aos 9 anos de idade. Aos 14 anos, no Natal, no dia do Natal, ela pegou o pai na cama dela com uma prostituta. E ela conta que naquele dia, ela decidiu que ela se tornaria uma prostituta. Que ela se deitaria com todos os homens da cidade, que viraria para o pai dela e falaria: pai, você não gosta de prostitutas? Agora você pode me amar. Como dizer, como pegar na mão dessa garota de 14 anos, levá-la para dentro de uma igreja e falar assim: minha querida, Deus é pai e Deus te ama. Acredito que a última pessoa a quem ela associaria a Deus seria a figura de um pai. Concorda comigo? O sofrimento de uma pessoa que se frustra com o pai é muito grande, e o diabo sabe disso. O diabo tem raiva da criação de Deus, ele tem ódio da criação de Deus, porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E ele sabe que se ele distorcer a figura de um pai, ele consegue destruir a imagem protetora de Deus. E ele usa pessoas e circunstâncias para fazer isso. De criancinhas abusadas, frustradas, criancinhas que chegam para o pai para falar: pai, olha o que eu fiz hoje na escola. E o pai: cala a boca. Passando por jovens em que o pai fala: eu preciso que você seja desse jeito, porque eu sonhei isso para a sua vida, e não é o seu sonho, você se torna frustrado. Jovens em que o pai coloca apelidos. O irmão da minha mãe, o pai chamava ele de Mariquinha. Mariquinha era a mesma coisa de falar bichinha. E ele se tornou um homossexual. A dificuldade que essas pessoas têm, porque às vezes o pai é a pedra de tropeço. Meninas abusadas, meninas frustradas porque não sabem receber, não conseguem receber o carinho do pai. E essas meninas crescem e se tornam mulheres usadas para destruir a imagem do pai. Porque eu vejo mulheres chamando o marido de babaca na frente dos filhos, de banana, de otário. Desfazendo da figura paterna. Porque o papel da mãe é revelar o pai, assim como o Espírito Santo revela a Deus. E existem mulheres sem sabedoria, que também foram machucadas, talvez. Quando essa mulher, então, é provedora do lar, mulheres humilham os maridos na frente das crianças, falando: seu pai não consegue pôr comida dentro de casa. Pronto. Prato cheio para Satanás. Se meu pai não consegue pôr nem comida dentro de casa, ele vai cuidar de mim? E quem é Deus que eles falam que é pai? A figura toda é distorcida. Existem pais terríveis, mas existem mulheres também que tornam os pais terríveis.
E as pessoas crescem sem saber o que é um pai amoroso, protetor, um pai cuidadoso, um pai que está de braços abertos quando você cai, que te levanta quando você machuca, quando você tropeça. Essas pessoas não conhecem esse tipo de amor. Eles não sabem que se pedirem um pão, o pai não lhe dará uma pedra. Que se pedirem um peixe, o pai não lhe dará uma serpente, ou um ovo, o pai não lhe dará um escorpião. Não é verdade? Eles não sabem disso. Um verdadeiro pai, ele sente a dor do filho no coração. Eu me lembrei aqui de uma história, de um caso que a gente passou, quando a gente estava lá nos Estados Unidos. A Amanda fechou o dedo na dobradiça da porta no restaurante, era virada de ano. Ela foi passar no banheiro e ela prendeu o dedo. E foi no osso. Quando o Tiago viu, ele sentiu tanta dor, que ele doía no coração, que o olho dele encheu de água, porque o pai sente a dor do filho. E ele orou pela filha dele. Mas há pessoas que não conhecem esse tipo de amor. O final da história da pastora Tânia foi o seguinte: nesse dia que ela decidiu se tornar uma prostituta, ela foi atrás de um homem. E Deus é tão maravilhoso que Ele colocou na frente dela um pastor, um jovem pastor, que falou para ela do amor de Jesus. E naquele dia ela foi salva. Ela passou muitos e muitos anos sem sequer olhar na cara do pai, tendo raiva do pai, com ódio do pai. Mas aí um dia, ela casada, com filhos, ela já havia se tornado uma pastora. Deus ministrou no coração dela algo que eu achei sensacional, achei incrível como Deus nos mostra, como o amor dele é tátil, a gente pode, sabe, a gente consegue visualizar. Ele disse para ela: Tânia, tá vendo esse anel na sua mão? Ela disse que tinha um anel, uma joia pesada e preciosa que ela tinha ganhado. Tá vendo esse anel? Você é como esse anel. E você que está aqui hoje é como esse anel também. Esse anel é precioso no nosso dedo. Ele tem um valor enorme. Se eu pegar esse anel e colocar num papel e jogar ele no lixo, ele vai continuar tendo valor. Se eu jogar esse anel pela janela, ele vai continuar tendo valor. Se eu der descarga nesse anel, ele vai continuar tendo valor. Então, Tânia, você tem valor para mim. E quem te perdeu, quem te jogou fora foi o seu pai. Mas eu te amo e te considero preciosa. E esse amor que eu estou derramando no seu coração é o suficiente para que você derrame no seu pai. Porque você tem filhos e eu quero que o seu pai conheça os teus filhos. E essa mulher foi atrás do pai, depois de muitos e muitos anos. E ela disse que chegando lá, ele estava morando aqui em Belo Horizonte, ela de outra cidade. Chegando no pai dela, ela falou: pai, estou aqui. E ele começou a se justificar. Ele falava: não, filha, eu sei, eu estou errado, eu errei a minha vida inteira, me desculpa, me perdoa. Eu sei que eu estou errado. E ela falou: pai, peraí. Eu estou aqui porque eu já te perdoei, eu quero um abraço seu. E ela disse que ele ficava parado na frente dela sem conseguir abraçá-la, porque ele nunca tinha dado um abraço nela. E ela pegou os braços dele, colocou no pescoço dela. E ela conta que naquele dia, o que acalmou o coração dela, o que fez com que ela liberasse todo o perdão, foi que ela ouviu as batidas do coração do pai dela. E que ela se sentiu como um bebê novamente. Ela sentiu um amor de pai. Mas não era o pai dela que estava dando sozinho. Era o amor do pai que ela estava sentindo ali na pele.
Ela liberou o perdão e mudou a história de uma geração. Os filhos dela puderam conhecer o avô, puderam ter o exemplo da mãe perdoadora, porque eles sabem da história dela. Ela quebrou uma barreira enorme. Ela envergonhou o inferno. Há pessoas que elas não conhecem o amor. Existem pessoas que nunca receberam o amor. Que nunca sentiram um abraço, nunca sentiram um toque, nunca ouviram um eu te amo. E não é só da figura do pai. Às vezes é um líder, ou às vezes alguém que você considerou como pai a vida toda. Mas te frustra você não receber esse reconhecimento, te frustra você não receber o abraço, o carinho. Vamos nos colocar de pé? Por mais que você não tenha recebido esse amor, por mais que na sua vida, que a sua vida tenha sido uma história da falta do amor, de que seu pai tenha sido uma pessoa difícil, ou alguém que te criou tenha te frustrado imensamente. Hoje você está ouvindo falar do amor. Hoje você está ouvindo falar que você não é mais servo, mas você é um filho. E portanto não é mais órfão. Você é um anel precioso para Deus, tão precioso, que Ele enviou Jesus para te salvar. Ele enviou Jesus para morrer no seu lugar, para que você tenha vida, e vida em abundância. Mesmo que você não tenha recebido amor, você tem a oportunidade de receber um amor tão maior, tão grande, se derramando sobre você, que você não vai precisar de que ninguém te fale, eu te amo, porque o amor dele é muito maior, mas você vai poder falar para o outro, eu te amo. E hoje, aqui, você foi trazido aqui para ouvir que você é filho de um pai maravilhoso, protetor, amoroso, carinhoso, mas ele é rei mesmo, ele é rei, ele é senhor, ele é poderoso, ele é maravilhoso, mas ele é seu pai. E por isso você é uma princesa, por isso você é um príncipe, de verdade. E eu quero convidar a você que não tem ainda Deus como pai, a você que passou a vida órfão, a você que passou a vida pedindo para Deus como um servo. Mas hoje Ele te trouxe aqui para que você entendesse que você é filho. Se você quer se tornar filho de Deus, hoje, levanta a mão no seu lugar. Levanta a mão bem alto. Porque a experiência de se tornar filho de Deus é de nunca estar sozinho. É de nunca estar desamparado. É de ter um pai a quem contar, a quem você não vai contar só um pedacinho da sua vida, mas você vai contar a sua vida inteira. A quem você vai ter intimidade. Mas para isso é preciso que você aceite Jesus. Se você veio aqui hoje e não conhece o amor de Jesus, se você não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, faz um sinal com a sua mão que eu vou orar por você.